Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bruna Coppi, eu sou advogada especialista em Direito Empresarial e no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto muito importante que eu sei que é de interesse de vários advogados e que é a dor de muitos advogados também, que é como conseguir clientes na área do direito empresarial para o escritório. Então eu separei para vocês 5 dicas que eu utilizo no meu escritório e que eu tenho certeza que se você também utilizar no seu, você terá bons resultados. Então vamos para a dica número 1. Faça network inteligente. O que isso significa? Nós advogados temos o costume de fazer networking com outros advogados, seja participando de eventos na UAB, seja participando de comissões e etc. E não que isso seja ruim e errado, até porque isso também pode trazer, obviamente, contratos para o seu escritório, como na realização de parcerias com esses outros advogados. Porém, quando a gente fala de angariar clientes propriamente ditos para o escritório, você precisa fazer networking com o empresário. Então, você precisa estar em ambientes empresariais, você precisa participar de grupos de networking empresariais, você precisa ir em eventos onde estão os empresários, onde está o seu cliente, para que você possa ali conversar, para que você possa construir um relacionamento, construir uma confiança e de médio a longo prazo você angariar esse cliente para o seu escritório. No direito empresarial, a gente tem, eu falo assim em relação ao direito empresarial e o empresário na contratação de serviços, ainda a questão da contratação pela confiança, pelo relacionamento. Então é muito difícil que o empresário ele vá lá no Google pesquisar um advogado para contratar para minha empresa, para um jurídico preventivo. É muito difícil que isso aconteça, isso é uma rara exceção. Na maioria dos casos, vem de conhecer o profissional, de uma indicação, de uma confiança, de uma construção de relacionamento. Então, eu indico para vocês, façam network inteligente, construa relacionamentos com empresários, para que vocês possam, com isso, construir uma confiança e depois colher os frutos tendo esses clientes para o escritório de vocês. A dica número 2 que eu trouxe para vocês é: tenha um perfil no LinkedIn. Quando a gente fala de redes sociais, geralmente a gente pensa assim, construção de conteúdo, Instagram, TikTok. Só que para o direito empresarial, essas redes não são tão interessantes, tá bom? O LinkedIn é a rede que mais faz sentido, porque no LinkedIn estão presentes todos os empresários, os CEOs das grandes empresas, das médias empresas, das pequenas empresas, estão presentes no LinkedIn e eles postam no LinkedIn, acompanham os profissionais no LinkedIn. O LinkedIn também te proporciona criar conexões com esses empresários, criar relacionamentos com esses empresários. Então, é muito importante que você crie um bom perfil no LinkedIn, que com esse perfil você construa ali um conteúdo, você entre em contato com esses empresários, estabeleça conexões que com certeza essa criação de conteúdo, esse desenvolvimento de conexões no LinkedIn vai trazer bons resultados para a sua advocacia. A dica número 3 que eu separei para vocês é: preste um ótimo serviço. Gente, eu falo para vocês, 90% dos clientes do meu escritório, eles vêm de indicação. Então, quando você tem um cliente no seu escritório, quando você conquista um cliente para o seu escritório, você tem que prestar o melhor serviço possível. E eu não falo só da questão técnica, que é óbvio, né, da técnica jurídica, mas eu falo da experiência do cliente no seu escritório, do atendimento, da forma que você presta o seu serviço. Porque, com certeza, a indicação ainda é uma das principais formas de conquistar clientes. E o que eu falei para vocês, aqui no meu escritório, 90% dos meus clientes, eles vêm de indicação. O restante são os 10%. Então, preste um ótimo serviço, preste uma ótima experiência ao seu cliente, que com certeza isso vai resultar em novos contratos, em novas indicações. A dica número 4 que eu trouxe para vocês é: tenha um ótimo site e faça campanhas específicas no Google Ads de produtos que são porta de entrada. O que isso significa? Primeiramente, tenha um bom site. E aqui eu não estou falando do LinkedIn, de redes sociais, de Instagram. Eu estou falando de um site propriamente dito.
para o empresário o site é muito importante. Então, como o empresário tem essa questão do relacionamento, da confiança, ele vai querer saber aonde é o seu escritório, qual é o seu site, olhar ali, né, toda a sua estrutura jurídica. Então é muito importante que você tenha um bom site, que você tenha um site estruturado, tá bom? E disponibilize esse site nas suas redes sociais, né? Também para o próprio empresário, nos relacionamentos que você for criar, nas reuniões que você participar, nos contatos que você tiver. E também em relação ao Google Ads, o que isso significa? Quando você for lançar campanhas de Google Ads, você pode lançar campanhas de produtos específicos, porque como eu falei para vocês, é muito difícil que o empresário ele chegue no seu escritório pelo Google, pela internet, por uma pesquisa, para te contratar para ser um jurídico preventivo dele. Ele vai, obviamente, optar por um escritório que tem ali um relacionamento de confiança, de uma indicação, algo que ele tenha um conhecimento mais próximo. Então, às vezes, você pode lançar produtos específicos jurídicos no Google Ads que vão ser porta de entrada para empresários dentro do seu escritório. Eu vou dar um exemplo de algo que eu faço aqui no meu escritório. Eu lanço campanhas de registro de marca, que é um produto mais simples que a gente faz, que eu falo no sentido de simplicidade, não de não ser complexa a questão do registro, mas de ser um produto que ele traz vários tipos de possibilidades de clientes, né? Então, por exemplo, quando eu lanço uma campanha de Google Ads, podem vir vários empresários que às vezes eles querem somente registrar uma marca, não que eles estão procurando um jurídico preventivo, até porque às vezes outros escritórios, até escritórios que trabalham mesmo para eles, não fazem, né, essa parte do registro de marca, porque essa área de propriedade industrial é uma área que não são todos os advogados que atuam. Então, eu lanço campanhas de registro de marca, vem empresas, né, nessas campanhas, entra em contato com o escritório, a gente fecha o contrato para fazer o serviço específico do registro, aí o cliente ele conhece o escritório, aí a gente presta um ótimo serviço para ele gosta muito, e aí dali ele traz mais um contrato, e aí com a construção do relacionamento ele vira um cliente fixo do escritório. Entendeu? Então você pode lançar campanhas específicas de produtos jurídicos mais específicos, aonde você pode com isso abrir a porta de entrada de clientes empresariais para o seu escritório. E a número 5, que é a última dica que eu trouxe para vocês, escrevam artigos que retornem em sites de busca. Então, por exemplo, o Jus Brasil, o próprio LinkedIn, eles proporcionam que você escreva artigos, publique os artigos ali, e quando uma pessoa vai no Google fazer um tipo de pesquisa de um assunto, esse artigo pode retornar ali na pesquisa. E isso pode trazer uma visibilidade do seu trabalho para esse cliente empresário. Por que eu falo isso? Porque os empresários, eles têm uma curiosidade muito grande. Então, todo o assunto que ele vai tratar com você, ou que ele está pesquisando, né, para poder trazer ali para a empresa dele, ele vai, obviamente, buscar conhecimento sobre isso. E muitas vezes ele vai pesquisar no Google, ele vai atrás de artigos, ele vai atrás de livros, e pode ser que sobre alguns desses assuntos, né, retorne o seu artigo, retorne a sua publicação, e com isso você consiga ali chamar a atenção do seu trabalho para esse empresário. Então eu recomendo bastante para vocês que vocês façam isso. Publiquem artigos sobre temas interessantes, atuais, em linguagem simples, e publiquem para que esses artigos possam ter essa visibilidade e possam também trazer clientes para o escritório de vocês. Gente, essas foram as 5 dicas que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!